A paz do Senhor Jesus, amada igreja do Senhor Jesus, quero agradecer pela oportunidade, meu pastor, primo, Val, a sua amada esposa, Rose, seu filho. Não é fácil ser um pastor. E se você deseja no seu coração ser um pastor, pense muito bem. Você não vai dormir direito. Agradeço por essa amada igreja que me recebeu com todo carinho há 2 anos atrás. A presença de Deus nesta casa é notória. Agradeço pela minha família que Deus me deu, que o bem mais precioso, Jesus está acima, mas a minha família, minha esposa, minha filha, um presente de Deus. Quem saiu daqui com nada, hoje sou rico, não materialmente, igreja, por uma família. A família é a coisa mais linda que nós temos. Família é dádiva, é presente de Deus. E melhor ainda é quando nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso, do onipotente, do onisciente e do onipresente, nosso Deus, nosso Pai. E o nosso Senhor Jesus está à direita do Pai, nosso advogado fiel, que nunca perdeu uma audiência diante do Pai. E na terra, quem passeia e quem anda com nós é o nosso amigo, o Consolador, o Paráclito, o advogado, o companheiro, aquele que ora por nós com gemido inexprimível. Porque nós não sabemos orar como convém, e nós também não sabemos pedir. É Ele que intercede por nós. Eu agradeço meu primo, fico honrado de ter um primo pastor. Fico honrado de estar aqui com meus irmãos e meus conterrâneos. Nós somos conterrâneos. A minha prima está ali, a mãe do pastor, que me conhece desde bebê, desde criança. E eu andava sempre com os filhos dela. E hoje nós somos irmãos em Cristo. Está ali também o Wilson, que andei com ele, nós andamos juntos. E agradeço ao Papai do céu, que teve misericórdia de mim. Misericórdia muito de mim, amada igreja. Porque Deus teve compaixão e me levou para os braços do Filho amado Jesus Cristo. É como a igreja começou a falar, nós não somos nada, nós somos uma varinha, nós somos um vaso, nós somos uma árvore. Se não é Jesus, o autor e consumidor da fé, o príncipe da paz, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a brilhante estrela da manhã, o pão vivo que desceu do céu. Jesus, Ele é o alfa, o ômega, princípio, começo e o fim. Ele é maravilhoso. E nós estamos reunidos nesta casa, não por causa de ninguém, por causa dEle. Ele é o Todo-Poderoso, que chama as estrelas, cada uma, e conta cada uma pelo nome. Olha que coisa linda. Ele chama as estrelas, conta cada uma e chama pelo nome. Olha que coisa linda. É mais de 7 bilhões de estrelas. Olha que coisa linda. Chega até 8 bilhões de estrelas. Mas hoje nós vamos falar de uma pessoa. Trata ele como uma pessoa. Ele tem sentimento, ele entristece, ele magoa e ele pode se apagar. Ele é o nosso consolador. E para andar com Ele, nós temos que pedir muita graça e misericórdia ao Pai. É tão grave e tão sério isso que eu estou falando, amada igreja, que não tem perdão quando a gente peca com Ele. Quando a gente fala alguma coisa que entristece e chega a apagar Ele.
Tem pecado contra o pai que é perdoado, contra o filho também é perdoado. Mas tem coisa contra o nosso amigo consolador que não é perdoado. Por isso que andar com ele, viver com ele não é fácil. Tem que morrer para os desejos da carne, pela concupiscência dos olhos. É pedir a Jesus misericórdia, o Pai, para que nós temos, em 2 Coríntios 13:3, a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão com quem? A graça do nosso Senhor Jesus e o amor do Deus Pai e a comunhão com quem? O Espírito Santo. O que é comunhão? É você andar com um amigo, é você falar com ele, é você convidar ele. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, igreja. O mundo não pode ter o Espírito Santo, mas nós foi privilegiado. Quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus, recebemos essa dádiva, esse presente, o maior dom é o dom do Espírito Santo. Eu peço, amada igreja do Senhor Jesus, é como diz meu pastor, ele dá uma volta todinha para nós entrar na palavra, porque a gente não pode entrar de uma vez. Eu aprendi com meu pastor lá em São Paulo, e nós temos que obedecer o pastor e ter ele como espelho, como exemplo. Não é verdade, amada igreja? Abra sua Bíblia, glória a Deus, louvado seja Jeová Jireh. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Glória a Deus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Aleluia. Amém. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse lugar era onde? A igreja. Glória a Deus. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de um fogo, as quais puseram sobre a cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Glória a Deus. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua? E que somos nascidos, partos, medos, elamitas, e os que habitam em Mesopotâmia e Judeia, Capadócia e Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e as partes de Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, e cretenses, árabes, todos os termos ouvidos em nossa própria língua falar em grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros zombavam e diziam, então cheio de mosto. Amém?
Quero fazer uma oração. Por favor, igreja. Senhor, meu Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe que eu não sou nada. Sou um pobre, miserável, pecador, falho. Mas a oportunidade, Pai, de falar da Tua palavra para a Tua amada igreja que precisa ouvir. Não só ela, mas eu e todos nós que estamos reunidos, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha família. Não é fácil, Pai, falar do Teu Filho, de Ti e do Teu Santo Espírito. Dai graça, eu te peço, Pai, e misericórdia sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amada igreja, quem é o Espírito Santo? Nosso pastor Val já começou dizendo: glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Espírito Santo, ele estava desde o princípio, do começo do mundo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Olha que coisa linda. O Espírito Santo já estava com o Pai e o Filho. Mas preste bem atenção, amada igreja, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse ser tão lindo, tão maravilhoso, tão santo e tão puro, que habita em nós, que mora dentro de nós, que ora por nós com gemido inexprimível. Glória a Deus. Em Êxodo 35:30, já começa o Espírito Santo a trabalhar no coração humano. Glória a Deus. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de U, da tribo de Judá. Versículo, glória a Deus, 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, de entendimento e ciência em todo artifício. Versículo, glória a Deus, louvado seja Deus, 2. Para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre. Olha que coisa linda, amada igreja de Jesus. Olha quem é que habita em cada um de nós. Ele só vinha repousar nesses homens, ele não vinha morar nesses homens. E quando ele vinha, ele transformava o ser humano. O ser humano já não era mais. E o Espírito Santo começa a fazer uma obra linda em Bezalel. O próprio Deus derramou sobre Bezalel o Espírito da graça, o Espírito Santo. E ali ele começou a fazer coisas maravilhosas para a casa de Deus. Eu vou falar um pouco quem é essa pessoa tão linda, esse ser tão maravilhoso que habita dentro de nós. Em Números 27:18, então disse o Senhor a Moisés. Moisés, no final da sua carreira, quando estava terminando, estava pronto para partir, Moisés perguntou: Senhor, quem vai tomar conta da tua igreja? Quem vai tomar conta, Pai? Levanta Josué. E Josué já tinha, pastor, o Espírito Santo. Mas Moisés abençoou e foi derramado o Espírito Santo em Josué. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, quando ele caminha com o Espírito Santo, ele não é mais a mesma pessoa. Ele é transformado de todos os sentidos. O Espírito Santo, ele já começa com os frutos do Espírito Santo. Olha que coisa linda, uma pessoa que anda com o Espírito Santo é cheio de amor, é cheio de paz, é cheio de longanimidade, benignidade, é cheio, aleluia, domínio próprio. Isso são os frutos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, não há nada que ele não saiba, amada igreja.
Espírito Santo revela o oculto escondido. O Espírito Santo que você e eu, nós, tiver intimidade com Ele, não tem nada que Ele não saiba fazer. Olha que coisa linda em Números. Glória a Deus. Perdão, amada igreja, em Êxodo. Para inventar invenções. Olha que coisa linda. Para inventar invenções. Se você e eu, nós andarmos com Ele, é o maior professor que nós temos. Em João capítulo 2, versículo 27, a unção que vós recebeste fica em vós, e não tem necessidade que ninguém vos ensine, porque Ele vos ensinará todas as coisas. Eu particularmente, amada igreja de Jesus, eu tinha vontade de fazer teologia. Amo, acho muito bonito, mas não tem maior professor do que o Espírito Santo. Não sou contra, de forma alguma, misericórdia. Os ensinos é muito bom, mas não tem coisa melhor quando o Espírito Santo coloca as palavras, meu jovem, dentro do nosso coração. Não tem coisa melhor, jovem, do que ser guiado pelo Espírito Santo, de ter comunhão com o Espírito Santo e deixar Ele guiar os nossos passos. Ele nos ensina todas as coisas. Ele ensina a nós, principalmente, a lidar com as nossas esposas, a lidar com nossos filhos, a nos amar, a amar o próximo. O Espírito Santo, Ele ensina a nós a ter comunhão e amar a igreja. E o mais importante, Ele nos enche de poder. Poder do Espírito Santo. Em Juízes 3:9, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador, e o libertador Otineia, filho de Quionais, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele, versículo 10, Juízes 3:9, 3:10, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel. Olha que coisa linda. O Espírito Santo, quando ele vem, amada igreja, ele nos capacita, ele nos ensina, ele nos corrige e ele nos faz aproximar do nosso Senhor Jesus. É o melhor, o amigo, mas ele, irmão Felipe, ele não está longe. Nós somos templo do Espírito Santo, amada igreja. Morada de Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Mas, irmão Charles, como eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? Você tem que gastar joelho. Você tem que orar, como o pastor falou aqui no começo da nossa reunião. Aleluia. Tem que amar, não orar por necessidade, mas orar porque você tem vontade de Ele te abraçar, de Ele te acalmar, de Ele te consolar. E é forte, amada igreja. A gente não tem nem a noção, o poder que o Espírito Santo, Ele nos transforma. Ele faz nós um ser diferente. Ele faz uma pessoa nós mais amável, mais maleável. Eu estou falando aqui quem é Ele, como Ele veio. Em cada pessoa que passou, Sansão, aleluia, Davi, Gedeão. Esses homens eram homens que o Pai designou para libertar Israel. E ele vinha, enchia esses homens. E quando esses homens eram capacitados pelo Espírito Santo, não era mais a mesma pessoa. Era transformado. Por isso que em Samuel 16, vou pular porque é muita coisa que eu escrevi, senão vai tomar muito tempo. Em 1 Samuel 16:3, então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos
e disse: aquele que antes o Espírito do Senhor se apoderado de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amada igreja do Senhor Jesus, quando, aleluia, Jesus, Samuel foi até a casa de Jessé. Samuel era um homem de Deus, um homem usado por Deus. Samuel foi criado, pode deixar as crianças brincar. Criança é bênção do Senhor Jesus. E Samuel foi à casa de Jessé. Por isso que nós nunca é certinho. Nós temos nossa falha. Nós somos cheios de falha. E o homem de Deus, quando entrou um homem muito forte, quando ele olhou para um irmão de Davi e falou: é esse, eu estou perante ao escolhido de Deus. E nosso pai não olha a fisionomia. Nosso pai não olha a nossa face. O nosso pai olha o coração. Então, amada igreja, quando passou primeiro, segundo, Samuel errou em escolher. Mas quando encontrou, aleluia, aleluia, aleluia. Quando apareceu Davi, o Senhor é esse o escolhido. E Davi era um homem cheio do Espírito Santo. Mas Davi, para ser um homem cheio do Espírito Santo, ele passou pelo deserto. Ele foi perseguido. Ele foi perseguido. Jesus, aleluia, glória, louvado, engrandecido e exaltado, Pai celeste. Jesus, quando foi batizado pelo Espírito Santo, quem levou Jesus para o deserto, amada igreja? Foi o Espírito Santo. Para ser tentado pelo diabo. Às vezes, meu pastor Val, as pessoas e amada igreja do Senhor, quando está passando por deserto, a gente culpa o adversário. E às vezes Deus está lhe provando para lhe capacitar para uma coisa grande. E Jesus precisou ser batizado pelo Espírito Santo. E quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, que nós estamos reunidos aqui por causa dele. Glória, louvado seja Senhor. Saul também foi um homem cheio do Espírito Santo, mas Saul não obedeceu. E a pior coisa, amada igreja, é quando nós não obedecemos a Deus, quando nós entristecemos o nosso amigo Espírito Santo, quando nós machucamos o nosso amigo. Como, irmão, eu machuco o Espírito Santo? Irmão, como eu falo do meu pastor, quando eu falo do meu irmão, quando eu paro para falar de alguém, porque quando a gente, Deus não fez nós para ser advogado e nem juiz. Há um advogado lá no céu, à direita do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. E nós entristecemos o Espírito Santo quando nós falamos coisas que não convêm, brincadeirinhas torpes. O que é torpes, irmão? Palavras nojentas. Quando um irmão tem brincadeiras que não convêm, por isso que o crente é separado. O crente não pode andar com qualquer pessoa. A amizade de crente é diferente. Por isso que no Salmo 1, versículo 2, versículo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se assenta na roda dos pecadores, e nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o prazer de meditar dia e noite a santa, maravilhosa palavra.
todos esses homens que está escrito nesse papel que eu escrevi, que o Espírito Santo me fez escrever, de Gênesis até Joel, todos falaram e todos foi usado pelo Espírito Santo. Mas um homem que foi mais usado, por isso, amada igreja, que eu e você precisa ter intimidade com ele. Porque quando nós temos intimidade com ele, amada igreja, sabe o que acontece? Ele vai revelar o oculto e escondido. Ele vai mostrar para você aquilo que você nunca viu. Como nosso pastor falou da irmã, que Deus deu uma revelação para ela. Isso é o próprio Espírito Santo na irmã. Ele é lindo, ele é nosso amigo, é o nosso consolador. Por isso que fala no derramamento do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. E isso não pode ficar esquecido, amada igreja. Não tem coisa melhor no mundo do que você ser batizado com o Espírito Santo. Não é só para você falar em língua estranha, não. O batismo do Espírito Santo é a capacitação de Deus na sua vida para que você fala de Jesus lá fora. Por isso que Lucas falou, Jesus falou em Lucas, ficar em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. A unção, o poder do Espírito Santo. Ele nos ensina todas as coisas. E essa era a promessa que o Pai Celestial fez para a igreja, para nós. A maior promessa, meu pastor. Jesus, todos eles foram, o Espírito Santo desceu. Mas quando chegou em Jesus, Jesus reuniu os seus discípulos e disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes no meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou para o meu Pai, mas não deixarei vós órfãos, eu deixarei o outro, o Consolador, o Espírito Santo, aleluia, que o mundo não pode receber. É Ele que nos ensina, pastor Val, a aproximar do nosso mestre. É Ele que nos ensina, irmã Rose e a amada igreja, minha esposa, minha filha, esse jovem que está sentado. Não tem coisa melhor, jovem. Eu queria ser, às vezes eu falo, aonde estou, eu queria ter a idade de vocês. Eu queria ter a idade, porque eu queria conhecer um pouquinho que eu conheço hoje ele. Teve um irmão muito amado, eu gosto muito dele, está olhando para mim, eu gosto muito desse menino. Minha esposa, quando olhou para ele, ficou muito admirada. E ele falou assim: mas ele é poderoso, né, irmão? Nós não temos nem noção do poder que o Espírito Santo tem. Ele é muito poderoso. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar para vocês, mas o tempo está acabando. E João, Lucas, Marcos, todos eles falaram do Espírito Santo. Jesus, pastor, sabia, pastor, que os discípulos não tinham o Espírito Santo ainda? Quando chegou ali em João 20, Jesus, glória a Deus, pode deixar cair, aleluia. Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo, mas eles não foi revestido ainda do Espírito Santo. Por isso que veio Pentecoste, a reunião, derramamento do poder do alto. E na tradução da palavra, nós vimos aqui que todos falavam em língua estranha. Mas não é só isso, amada igreja. Nós temos nosso amigo, é lindo. Alabash, Yokumanaye. Ter Ele, amada igreja, é ter o próprio Deus habitando em nós. Olha que coisa linda. É maravilhoso. É lindo Ele. Eu e minha amada esposa fez uma viagem para o Maranhão, eu e ela, uma missão.
E do começo ao fim, Deus usou os vasos. Tem homens e mulheres de Deus aqui e aí, ó. Esse mundo só não foi cefado porque tem homens e mulheres que amam Ele, que adoram o Pai, que adoram o Filho. E nós fizemos uma viagem. Nós tínhamos um filho com problema há mais de 12 anos que ele vivia nas ruas jogado, não tinha casa, não tinha lá. E nós fomos ali, eu e a minha amada esposa. E ela sofria muito, porque ela tinha um filho que estava nas ruas jogado, mendigo, comendo lixo. Aqui não tem nenhum super-homem. Você está vendo essa pessoa que está vendo aqui, toda bonitinha, vestida? Fui internado mais 10 vezes, perdi até noção, né, meu amor? A noção de quantas vezes eu fui internado, com depressão profunda. Tentei o suicídio 3 vezes. Não tem nenhum santo, ninguém é santo. Todos nós somos pecadores. Ninguém é forte, não tem forte. Forte e poderoso só Jeová Jireh, só Jeová Rafa, só Jeová Nissim, Shalom Adonai, só Ele que é o Todo-Poderoso, que conhece o nosso sentar e nosso levantar. E é tão lindo que Ele não procura, igreja, Ele não procura os capacitados, Ele não procura os sábios, aos inteligentes. Ele não procura, Ele procura os que não sabem de nada. Deus pega as coisas loucas, as coisas sábias desse mundo para confundir as que são. Deus é lindo. O filho dele não nasceu num castelo. O filho dele não andou em carruagens lindas. O filho dele andou no jerico, no jeguinho. O filho dele nasceu na manjedoura. Esse Deus é lindo. O nosso Deus é maravilhoso. Imagina o Filho do Deus Todo-Poderoso, Jesus. Quando era criança, meu filho, corria com medo de Herodes matar. E Herodes teve que morrer para que ele voltasse para Jerusalém, para a casa dele. Imagina, se nós somos perseguidos, se ele foi perseguido, se ele foi maltratado, se ele foi cuspido, se ele foi chicoteado, se ele levou toda a culpa, tudo que estava em mal em nós, ele levou. Nós estamos aqui porque Jesus comprou nós pelo sangue do Cordeiro. E Ele nos deu o maior dom, meu pastor. O maior dom. Um presente melhor que nós recebemos foi o Espírito Santo. Que sem o Espírito Santo nós não temos salvação. Olha que coisa linda. Se nós não for batizados nas águas e no Espírito, não há salvação. Está escrito. Não é verdade, meu irmão Felipe? É lindo, meu pastor. O Espírito Santo começa a colocar palavras aqui no meu coração. E se fosse para falar, a gente ia abrindo longe aqui, meu pastor. Vou terminar aqui a reunião em nome de Jesus, para não enfardar a igreja. Por isso que nós temos que almejar a igreja. O batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Para que você seja capacitado lá fora para falar de Jesus. Por isso que Jesus falou para os discípulos dele: ficar em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. E quando você anda com o Espírito Santo, você recebe suas bênçãos. Deus derrama a bênção. Deus abençoa em todo sentido. Não é verdade? Amém, igreja?
Quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus. Não quero passar muito tempo, né, meu pastor? Mas se fosse para falar dele aqui, amada igreja, é muito maravilhoso. A presença dele nesse lugar é notória. É notória a presença dele. E é ele que está aqui, visitando cada coração. Aleluia. Glória, louvado seja o Senhor. Amém.